Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre o Marco Civil da Internet. O debate sobre a importância da rede ganhou ainda mais força depois das recentes denúncias de espionagem praticada pelos Estados Unidos de empresas e autoridades brasileiras. A presidente Dilma Rousseff reagiu rápido e, com duras críticas ao governo norte-americano, pediu urgência na aprovação do novo marco. O projeto de lei que trata do assunto foi enviado pelo Executivo ao Congresso em 2011 e define direitos e deveres de usuários e provedores no país. O texto original garante a neutralidade, a privacidade e a liberdade de expressão na internet, questões que não têm sido bem recebidas por empresas que atuam no setor. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o professor Virgílio Augusto Fernandes de Almeida, coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil e secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Olá, professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Olá, Denilson, obrigado pelo convite para vir ao Extra Classe. Ok, professor, por que a internet brasileira precisa de um marco civil? O primeiro ponto a ressaltar é que a internet passou a ser um elemento vital na vida das pessoas, seja na comunicação, seja no trabalho, seja no lazer, seja nas atividades do dia a dia, como pagamentos, como usar o cartão de crédito. Então, ela passou a ter um papel importante no dia a dia da vida dos cidadãos brasileiros. De repente, ela também cresceu em termos de número de pessoas que usam. Hoje, no Brasil, há algo em torno de 100 a 120 milhões de usuários da internet. Então, nós precisamos ter as regras, porque à medida que cresceu a importância da internet e o número de usuários, cresceram também os seus impactos econômicos. Então, é preciso ordenar isso, definir quais são os direitos do cidadão e quais são os deveres do cidadão nesse espaço virtual, que muitas vezes é chamado de ciberespaço. Certo. Agora, professor, há de certa forma uma disputa nos bastidores entre grandes empresas que atuam no setor e a sociedade civil organizada em torno de alguns pontos do Marco Civil da Internet, entre eles o que tem sido chamado de neutralidade da rede. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente esse conceito e essa disputa em torno da neutralidade da rede e por que ela é importante para o usuário. Primeiro ponto a dizer é que essa proposta de lei do Marco Civil da Internet, que inicialmente foi encaminhada pelo Executivo, depois o relator foi o deputado Alessandro Molon, ela é uma proposta de uma lei inovadora no mundo inteiro. Ela tem sido vista com muita atenção pelos outros países, porque ela dá ao cidadão os direitos na internet. Um deles, que é muito importante, chama-se neutralidade. Tecnicamente, isso diz o seguinte, olha, quando se comunica, quando se usa a internet para fazer um pagamento, para ver um filme, esse uso da internet implica numa série de pequenos pacotes de dados que transitam pelas redes de comunicação, indo da pessoa que está assistindo para o serviço que está sendo prestado. Pois bem, o conceito de neutralidade diz o seguinte, olha, um pacote na rede, ele não pode ser discriminado em função da origem, em função do destino ou em função do seu conteúdo. Ou seja, cria uma condição equalitária para todos os pacotes. O que significa isso em termos práticos? Significa que, por exemplo, um determinado serviço que você use não vai ser discriminado em relação a um outro serviço que, por exemplo, paga mais para as companhias que oferecem a infraestrutura de telecomunicações. Um exemplo concreto. Na Europa, vários países que não têm essa proteção da neutralidade de rede, por exemplo, muitos cidadãos não conseguem usar o Skype, porque o Skype compete com as próprias operadoras de telecomunicação. Ele teria que pagar mais para usar o Skype? Por exemplo, nesse caso, eles não podem usar porque há uma competição entre o Skype e a própria operadora que vende os serviços de voz também. Então, isso acaba criando uma competição, criando uma entrada para novos serviços, dificultando a inovação. E o que caracteriza a internet de maneira muito clara é, cada vez mais, a inovação. Sim. E feita por pequenos inovadores, por pessoas que trabalham tecnicamente, por pequenas empresas, por startups. Então,
espírito da internet tem que ser preservado. E a neutralidade é uma forma de preservar esse espírito da inovação, de qualquer um poder fazer na internet uma proposta de um novo negócio, de uma nova forma de trabalhar. A disputa tem se dado porque as empresas querem lucrar mais com essa Pois é, a disputa questão. se dá porque as empresas querem uma possibilidade de cobrar diferenciadamente por determinado tipo de tráfego. Certo. Agora, professor, em que medida esse marco também, da forma que se encontra atualmente, garante a privacidade e a liberdade de expressão na internet? De várias Essa é uma maneiras. questão que está em debate também, né? Pois é, a questão da privacidade, ela já era importante, porque uma característica da internet é que a internet não esquece nada. Você sempre pode buscar, fazer através das máquinas de busca, um nome, um fato do passado. Pois bem, o Marco Civil estabelece que a privacidade é um direito do cidadão e estabelece alguns artigos que garantem essa privacidade, como, por exemplo, os logs, que são os registros dos acessos que você fez à internet, têm que ser mantidos durante um ano, mas só podem ser usados com ordem judicial. Então, o provedor de conexão seu provedor que você usa de acesso à internet, ele não pode usar os seus dados de conexão para alguma outra finalidade que não aquilo estabelecido por determinação legal. Mas você o Marco Civil hoje está estabelecendo isso, mas hoje não funciona dessa maneira. Nós não temos essas regras estabelecidas. Entendi. Tá. Certo. Professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. A importância da internet no mundo é cada vez maior. Um exemplo disso são as mobilizações organizadas através da rede e que ganharam as ruas nos Estados Unidos, na Europa, na África e recentemente no Brasil. Para avaliar esse processo de democracia digital, pesquisadores brasileiros e europeus se reuniram em um colóquio na capital mineira. Não dá para a gente dizer que a internet produz democracia. A democracia é produzida socialmente, por pessoas inscritas num certo contexto sócio-histórico. Mas é claro que nós precisamos entender a democracia contemporânea à luz do cenário no qual as crianças de hoje nascem, são socializadas, né? Existe um papel fundamental da internet, por exemplo, apesar da grave exclusão digital que atravessa a sociedade brasileira. A internet, o espaço cibernético atualmente é o que se chamava de espaço público. As discussões ocorrem lá primordialmente, né? Todos os dias há discussões no espaço cibernético e nem todos os dias há discussões na rua, né? O espaço urbano e o espaço cibernético não são dissociados, né? Um está ligado com o outro, um acaba por ajudar o outro. O evento trouxe análises de grupos de pesquisa sobre tecnologia, democracia, governança e comunicação, o papel das redes sociais na sociedade atual e o debate sobre a regulamentação da internet foram temas em destaque. A regulação da internet, ela é preciso que ela venha muito mais para garantir os direitos dos usuários, a privacidade, a sua liberdade de uso, do que propriamente para restringir esse uso. Na última década, ganharam força os estudos sobre a regulamentação do uso da rede mundial de computadores no Brasil. Daí surgiu a ideia de criar o Marco Civil da Internet. O projeto de lei que trata do assunto tramita no Congresso desde 2011. A proposta original prevê, entre outros pontos, a privacidade dos usuários, a neutralidade na rede, a liberdade de expressão e a garantia de que a retirada do ar de qualquer conteúdo só poderá ser feita mediante autorização judicial. O Marco Civil é fundamental para que a gente avance do ponto de vista da regulamentação da internet, dos direitos do cidadão na internet, né? Agora, tem um campo da sociedade, na verdade um campo empresarial, vinculado às teles, representado de alguma forma também pelo ministro das Comunicações, o senhor Paulo Bernardo, que virou um lobista das teles, eu não canso de dizer isso, né? Que tem defendido que o Marco Civil seja um espaço de negócios, ou seja, que seja uma lei para regulamentar os negócios e não os direitos. A discussão sobre o projeto deu origem a um impasse no Legislativo e a uma disputa entre representantes da sociedade civil e empresas que atuam no setor. Para este pesquisador, o ponto mais importante é a garantia de que a rede continue funcionando livremente como é hoje. É uma proposta de lei que visa garantir que a internet continue livre, com privacidade e
garante em lei a neutralidade da rede, que é um princípio importantíssimo. Desde 2011, o lobby de 5 empresas de operadoras de telefonia está parando esse projeto, e quanto mais se aproxima das eleições, mais força eles têm, porque a força deles é o poder de financiamento de campanha. E eles têm um lobby muito forte, comandado pelo deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, que é contra a neutralidade da rede e é vamos dizer, articulador dos interesses das operadoras de telefonia. É preciso deixar claro isso, que o que eles querem é contra a liberdade na rede, e junta-se a eles uma parte da Rede Globo, a Rede Globo, que quer censura na rede. A Rede Globo quer poder remover conteúdo sem ordem judicial. Para o especialista, a sociedade deve pressionar pela implantação do projeto em regime de urgência. Nós precisamos mobilizar as pessoas, os professores aqui de BH, de Minas Gerais, todo mundo. Você fala, o que eu posso fazer? Proteste, de todas as formas possíveis. Aí você fala, mas que forma? Todas. Sensibilize a opinião pública, ligue para um deputado, mande um e-mail, não custa nada, entra no site da Câmara, olha lá um deputado e fala assim, deputado, é uma vergonha vocês não aprovarem o Marco Civil com neutralidade e com liberdade na rede. É uma vergonha vocês aprovarem a ideia de que as operadoras que já não prestam um serviço bom, que tem as tarifas mais caras do mundo, só pede para a África, que vende 2 mega e entrega 200k, ou seja, um setor empresarial que não entrega o que cobra da gente, esse setor querer controlar a internet. Nós temos que fazer tudo o que for possível, escrever em Facebook, não vale nada, vale sim, tire uma foto com cartaz escrito à mão, ponha o seu filho, o seu vizinho, escreva Marco Civil já, com neutralidade e sem censura. Agora, professor, depois das denúncias de espionagem praticada pelos Estados Unidos, a presidente Dilma defendeu a criação de um marco internacional. Como deveria ser esse marco, na sua opinião? Deveria, por exemplo, seguir os moldes desse marco da internet que está sendo discutido e está em tramitação aqui no Congresso Brasileiro? Pois é, a presidente Dilma, quando da abertura da Assembleia da ONU, propôs que houvesse, então, a discussão de princípios internacionais, que seria algo similar ao Marco Civil brasileiro, para que as regras da internet fossem observadas por todos os países. Tem 2 pontos ali que são importantes. O primeiro que ela menciona é que esse conjunto de regras seria um conjunto de regras a ser definido de uma maneira multissetorial. Tá? Esse termo significa o seguinte, não são só os governos que definem a forma que a internet deve ser governada, mas também a sociedade civil, o setor privado, a academia. Então, que tem que haver um conjunto de pessoas que representam os vários setores da sociedade para fazer esse conjunto de regras. Tá? E os países, então, teriam que determinar quais são aquelas regras que fazem parte de um acordo internacional. Essa proposta da presidente está em andamento. Depois do discurso na ONU, há um movimento para que sejam colocadas em ação essas propostas, através de um grande encontro que deve ocorrer no Brasil agora em 2014, que vai colocar as entidades técnicas internacionais que fazem a governança da internet, os países, os representantes da sociedade civil global, os representantes do setor técnico global e os governos para tentar sair com uma lista de princípios que deveriam reger a internet global. Globalmente. Certo. Agora, professor, na prática, quais ações deveriam ser adotadas pelo governo brasileiro para se proteger diante desses casos? É possível mesmo se proteger diante essas cenário da internet? Exatamente. Essas revelações de espionagem, de monitoração não autorizada, mostram que o Brasil também tem um dever de casa a fazer. Ou seja, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer algo que é na verdade, da própria essência da internet. Ele tem que descentralizar sua conectividade. Ou seja, hoje a maior parte das comunicações do país passam pelos Estados Unidos. O Brasil tem que, então, criar, através do lançamento de cabos submarinos,
caminhos alternativos para os dados passarem, de modo que o país não dependa essencialmente dos Estados Unidos e aí possam ter outros caminhos que diminuem a vulnerabilidade. Um outro ponto importante, e que aí diz respeito à academia, e mais um que diz respeito aos professores. Primeiro, em relação às tecnologias usadas. Tá? Como a internet é algo que evolui muito rapidamente e é extremamente complexo, nós falamos aí de 4 bilhões de usuários, né? Essas tecnologias de proteção são dominadas por poucos países. O que o Brasil tem que fazer? O Brasil tem que investir no desenvolvimento científico e tecnológico para também ter suas próprias tecnologias, sua autonomia tecnológica. Então, esse ponto é importante. O governo brasileiro vem fazendo isso. O governo brasileiro criou, por exemplo, o Centro de Defesa Cibernética, ligado ao Exército, que tem como função fazer a proteção do espaço cibernético no país. Mas tem um outro ponto importante que diz respeito ao extra classe, que é o papel dos professores. Tá? A internet não é uma entidade onde que todos participam. Tá? Então não existe a capacidade de um governo falar, eu vou fazer todo o isolamento da internet. Todo mundo interage na internet. Sim. Então é preciso que as pessoas que usam, e aí as crianças e os jovens, tenham o conhecimento dessas ameaças em termos de vírus, em termos de programas que coletam dados não autorizados. Então, por exemplo, o Comitê Gestor criou uma série de cartilhas que explicam aos meninos quais as formas, quais os cuidados que eles devem tomar desde pequeno na internet, aos jovens. Então, isso é um papel muito importante para os professores fazerem. Essa cartilha está disponível no site da entidade? Exatamente. Essa cartilha está disponível no site do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, www.cgi.br. Certo, professor Virgílio Augusto de Almeida, eu agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para a Extra Classe. Muito obrigado ao programa e ao convite de poder vir aqui para falar um pouquinho mais sobre algo que é tão importante para o Brasil, que é uma legislação para a internet, que é o Marco Civil. Correto. Muito obrigado. Confira agora a agenda da semana. Neste mês, os cineclubistas poderão assistir filmes que abordam temas sobre diversidade e diferença, contando histórias de pessoas que têm outras vivências, potenciais e olhares sobre o mundo. Nesta terça-feira, dia 12, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibirá o filme Meu Pé Esquerdo, às 7 da noite. E no dia 14, quinta-feira, também às 7 da noite, o Cineclube Uma Tela em Meu Bairro exibirá o filme Uma Lição de Amor. Outras informações pelo site www.simprominas.org.br. Você fica agora com o Simpro em Movimento. O Simproarte inaugurou a exposição Estereótipo Cúbico, do artista plástico Elias de Sévila. As obras vão ficar expostas até o dia 20 de dezembro, na sede do sindicato. O trabalho nas escolas é este significado, levar para as crianças o que é arte. Trabalhar com arte verdadeira. É necessário ser também como uma disciplina, assim como português, matemática, por que não arte também? Para a diretoria do Simprominas, este é mais um espaço para promover a interação entre educação e arte. Nós acreditamos que a cultura, a arte, ela é fundamental na vida das pessoas, muito mais na vida dos professores, que muitos de nós vivenciamos isso em sala de aula. Portanto, trazer a arte para o sindicato é trazer também a cultura, a arte para os professores, para a nossa categoria e para a sociedade de maneira geral. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.